primeiro lugar, eu agradeço a presença de vocês, todos aqui, todos vocês são importantes. Eu agradeço aí ao pessoal que já me segue no YouTube. Graças a cada um que segue lá, porque o canal do YouTube ele tem uma função, logicamente, de eu divulgar o trabalho, mas toda a renda voltada, dada com o canal, vai para o Instituto, que faz um trabalho de preservação e educação ambiental e um trabalho voluntário com pessoas com necessidades especiais. E esse trabalho, quando eu falo que ele é voluntário mesmo, porque a gente não recebe ajuda do governo. Quando eu vou fazer as palestras, se algum de vocês precisarem para essa palestra para pessoas com necessidades especiais, quando é para entidade que não tem fim lucrativo, eu não levo um livro, um DVD, um CD, eu não levo nada para vender, eu só peço que me levem e me tragam de carro, porque a pé fica difícil, mas é voluntário. E eu agradeço a cada um de vocês, porque a gente já bateu 120 mil inscritos no canal, já recebemos com 103 mil, a gente já recebeu do YouTube a placa, que é muito importante para a gente, agora a meta agora é 1 milhão. Não sei quando, mas quem sabe. Mas eu agradeço a vocês que fizeram a gente chegar. Eu sou chamado para ministrar cursos de sobrevivência em muitos locais e, logicamente, eu sempre sou polido e falo assim, olha, minha agenda está cheia, olha, eu agradeço o convite, mas eu não vou por conta de um detalhe, da seriedade desses cursos e quem está ministrando. Eu venho aqui para a VRB e gosto da VRB e tenho um coração por conta do coronel do Exército Brasileiro, alguém que tem know-how, alguém que tem nome, pela seriedade de cada um dos instrutores, colaboradores da VRB. O Antônio, eu fiz questão que ele tivesse aqui do meu lado para me auxiliar, que o Antônio ele já faz monitoramento lá junto comigo no Instituto, é um cara da máxima competência, seriedade, assim como todos da VRB, então eu me sinto à vontade aqui, porque o curso é sério. A gente brinca, dá risada um pouquinho, faz um pouquinho de parte, mas o curso é sério. Então, quando alguém... Hoje eu sou, dos cursos de sobrevivência, o único local que eu estou é aqui, por conta da seriedade da VRB. É um local diferenciado, correto? Eu volto a sempre falar para vocês, vocês têm que fazer aonde vocês realmente têm um diferencial. Eu sou cria do Instituto Butantan, com muito orgulho, da doutora Catherine, doutor Sávio, doutor Wilson, né? A doutora Catherine no Brasil, a maior médica veterinária em serpentes, não desmerecendo ninguém, mas ela é. Ela só é um pouco aversa, um pouco de mídia, mas ela é. E mesmo quando eu iniciei a biologia, eu comecei a cursar biologia em um dia. No próximo dia eu já estava estagiando com ela no Butantan, na biologia. E aí foi a biologia, foi mestrado, foi doutorado, e foi depois, posteriormente, também a medicina veterinária. Então, a doutora Catherine, e não só isso, o doutor Sávio, doutor Wilson, doutora Irene Kinzar, na parte de artrópodes e aracnídeos, o Butantan é o berço desse pessoal, um pessoal muito bacana. Então, eu sou cria de lá e eu com muito orgulho. Começo dando uma pequena explicação para vocês, que o termo correto é serpente, não é cobra. O termo correto é serpente, que vem do movimento de serpenteio. Cobra se refere simplesmente, se eu for falar das najas, que é o gênero naja, assim como se eu falar de um boídeo, que está o gênero dos boídeos, que estão, por exemplo, as jiboias, as sucuris. Mas por que esse nome de cobra? Porque quando chegaram aqui no Brasil, né, os colonizadores, primeiro que eles achavam que aqui eram as Índias. Não existe Índias, é Índia. E quem nasce na Índia é indiano e não índio. Mas lá tem as serpentes de lá, um gênero mais comum são as cobras. Então, quando viram aqui animais, serpentes, falaram, olha, cobra, e ficou, e chamaram de cobra. Então, a gente vai falar de serpentes, ok? Então, falando de serpentes, a gente vai falar o quê? Serpentes não são inimigos, serpentes, escorpiões, aranhas, não são inimigos, correto? Algumas pessoas falam assim, mas realmente, porque há um outro detalhe. Nesse caso, a gente vai só dividir uma coisa, o que é animal venenoso e animal peçonhento. Animal peçonhento possui glândula ou glândulas que produz toxina ou um pool de toxinas e tem um aparelho para inocular. Esse aparelho pode ser dente presa, aguilhão, ferrão, cerdas. Lembrando que pelo, só quem tem pelo é mamífero.
qualquer outro animal que não é mamífero e tem uma estrutura que lembra pelo, são cerdas, ok? Então, cerdas. Então, esses animais que têm essa estrutura, que conseguem inocular isso via sistema circulatório, então é peçonha e é um animal peçonhento. Partindo para esse princípio, independente dessa peçonha levar a óbito, independente dessa peçonha matar, se ela causar algo, ele é peçonhento. Uma formiga peçonhenta. Você não vê falar isso, né? É estranho, mas é. Uma abelha peçonhenta. Ponto. Agora, se esse animal ele tem a produção, ele tem uma glândula que possui uma toxina, mas ele não tem como inocular essa toxina vai ter ação como? Via aparelho digestório. Correto? A nomenclatura mudou, não é mais digestivo, né? É aparelho digestório. E aí é veneno. Aí é veneno. Não é mais peçonha. E essa defesa pode ser passiva ou ativa, para o espécime ou para a espécie. Pô, cara chato. Tecla SAP, a gente vai usar. O sapo, ele é um animal venenoso. E a defesa que ele tem, ela é uma defesa passiva, mas para o espécime. Todos nós aqui somos da mesma espécie. E você é um indivíduo dessa espécie. Então o sapo está ali, ele tem a parotoida, ele está paradinho, chega lá o cachorro ou qualquer outro agressor, ele infla, levanta e tipo, morde o otário aqui, ó, bem aqui, ó. O animal morde, deflagra essa glândula parotoide, que tem uma toxina de aspecto leitoso. A gente nunca fala que parece... Pode falar que parece um leite, mas nunca que é um leite, porque não é leite. De aspecto leitoso, que tem uma afinidade com a mucosa. Muito similar a uma pomada como a Ancilon base. Então, grudou na boca e ela é cardiotóxica. Automaticamente, o animal começa com uma celorreia, começa a salivar e ele solta o animal. Serviu para esse espécime? Serviu. Me salvou. Agora, por exemplo, eu tenho no reino animal, por exemplo, um baiacu. Ele é venenoso. Ele tem a tetrodontoxina, uma das mais poderosas do reino animal. Mas a defesa é para a espécie. Porque o que acontece? Um animal come ele para morrer. Para ele, para o indivíduo, para o espécime, não adiantou. Mas o informativo para a defesa da espécie, sim. É uma das toxinas mais poderosas do mundo. Rodando pelo Maranhão, conheci famílias, né, que infelizmente perderam vários membros, porque na hora de se fazer a limpeza desse peixe, se a glândula for deflagrada, por mínima que for, ela contamina a carne. Já, por exemplo, no Japão, de 2 a 4 anos, para um sushi man aprender a deixar um pouco dessa toxina. Lá eles chamam baiacu de fuku. Ele dá um leve formigamento, lembrando a folha de jambu. Só que entre esse leve formigamento, que dá uma sensação e você morrer, eu prefiro não experimentar. Beleza? Então, as serpentes não só através delas que se produz o soro antiofídico, mas também novos medicamentos. Se hoje nós temos um controle da pressão arterial para as pessoas que sofrem da hipertensão, que é a pressão alta, se deve a um isolamento da toxina das jararacas, que dá onde foi feito o captopril. A base hoje é sintético, mas no início da peçonha da jararaca. Novos medicamentos são descobertos e são desenvolvidos com isso. Então alguém pegar e falar assim, mas espera um pouquinho, eu preciso da serpente para fazer o soro antiofídico. Mas se não tiver serpente, eu não preciso dela. Então, eu vou contar um negócio para vocês que vocês são educados, vocês não vão me expulsar daqui. Mas se nós acabarmos com as serpentes no mundo, nós morremos de fome. O Monteberg, você trouxe um cara aqui que é meio louco. A besteira que falou, rapaz, eu não como serpente. Nós, em matéria de grãos,
nós só comemos aquilo que as pragas de roedores deixam. Serpentes são um controle biológico maravilhoso. Na Índia, há muitos acidentes com naja, nas plantações de arroz. Então alguém pegou e falou, vamos começar a tirar as najas. O que acabou acontecendo? Invasão de roedores. É melhor você deixar as najas e ter soro, eventualmente, se acontecer um acidente, do que eliminar elas. Correto? Creio que, com certeza, né, o nosso doutor Bactéria deve ter falado que a gente não pode eliminar todas e sumir com todas as bactérias. Correto? Você entende como acaba-se, o que é lógico dentro da biologia, acaba casando com tudo? Então, eu vou mostrar para vocês uma primeira serpente. Antônio, pode abrir para mim, por favor, sem abrir a caixa? No Brasil, nós temos aí as serpentes peçonhentas de interesse médico, são aquelas que são... O que quando nós falamos em interesse médico? As que são produzido soro antiofídico. Temos outras serpentes que também são peçonhentas, mas a toxina é de baixa ação para o ser humano e não há produção de soro antiofídico para elas, porque o tratamento, eventualmente, para uma outra pessoa que se exacerbe essa questão da picada dela, ele é paliativo e não leva a grandes consequências. Se assemelham muito à picada da jararaca, mas com uma potência menor. São chamadas aí as serpentes opstóglifas, que têm um dente modificado atrás. São as serpentes, algumas conhecidas como cobra-cipó, cobra verde. Agora, veja bem, é muito importante a gente entender que esses nomes, cobra verde, cobra amarela, é aleatório. Porque cor não serve para identificação. Então, quem que está aqui? Beleza. Essa serpente aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela pertence ao grupo botrópico, que é das jararacas. E hoje eu trouxe ela pela primeira vez aqui por um motivo. Essa serpente é conhecida vulgarmente como urutu cruzeiro. Urutu cruzeiro, porque ela tem o desenho, algumas apresentam um desenho de uma cruz no alto da cabeça. As pessoas falam na testa, né? Mas a serpente não tem testa. Só que, o que acontece? Pode ser que algumas tenham mais definido, outras menos definido. Na verdade, ela é puramente uma jararaca, logicamente de uma espécie diferenciada, mas que a toxina não tem nada de diferente. Ah, porque o urutu cruzeiro, quando não mata, aleja. Agora, olha que interessante como existe uma questão que a gente fala de... Existe o processo de seleção artificial e o natural. O que não, o natural é que o ambiente determina se aquela mutação é favorável ou desfavorável. O tempo e a reprodução fixa o caractere. Caraca, cara chato. Tecla SAP. Qual a cor dos ratos que vivem na cidade? Cinza. Qual a cor predominante da cidade? Cinza, ele está adaptado. O ambiente está determinando isso. Mas não existe a mutação para albino? Só que o albino é raro. O albino, ele vai ter problema na busca por alimentação e por defesa contra predadores. Mas se houvesse agora um período de glaciação, a cidade se tornasse agora branca, era do gelo, o rato cinza estaria camuflado? E o rato albino? Agora o ambiente está determinando que o albino é favorável e que o cinza é desfavorável. Então isso é o processo de seleção natural. Mas e o artificial? Olha como é que está. No Japão, hoje se tornou espécie. Quando os pescadores iam coletar caranguejos, aleatoriamente, o Japão é um país muito de tradições e tradições milenares. E quando eles pegavam o caranguejo e aleatoriamente um caranguejo na carapaça
tinha um desenho que lembrava o de um guerreiro samurai, em respeito, eles acreditavam que era a encarnação de um guerreiro samurai. E ele liberava aquele e levava os outros. Com o passar do tempo, os que não tinham aquilo eram os que eram pescados. Os que tinham, ficavam e reproduziam. Hoje é uma espécie, é o caranguejo wake. Isso foi uma matéria muito bacana, explicada pelo grande Carl Sagan, no seriado Cosmos, explicando isso. E é o mesmo com essa serpente. Hoje é muito mais difícil você encontrar na natureza com a cruz. Porque quando alguém vê, fala, essa aqui tem que matar, porque essa é o urutu cruzeiro. Em um passado as pessoas temiam, então é essa mais que você produzia. Pode abrir para mim? Por favor? Isso.